Fala, galera! Tô fazendo as vezes do Thiago Vercelino aqui, que começa gritando na sua orelha todo episódio, e eu agora estou aqui, Bruno Ruggeri, fazendo as vezes do host aqui do episódio de hoje, de Pastores de Chinelo, que tem um tema muito bom pra gente abordar, segundo a palavra de Deus. Vai ser um tempo muito gostoso, e estão comigo aqui hoje... E aí, pessoal? Marcelo Brasolin, direto de San Jose of the Fields. Prazerzaço. Misturando línguas. Bicho. São José tá bombando. Galera, quem tá falando é o Alex Queiroz, pastor da Igreja Nova Capital, em Brasília. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Da hora. Isso aí, rapaziada. Temos vídeo. Lembrando todo episódio aqui pra vocês que agora estamos no vídeo. Se você está só nos ouvindo e não tá assistindo, vê aí que logo mais nós aparece aí pra você com a nossa beleza aqui, gravando esse episódio. Gente, hoje o tema é sobre paz. O papel que a paz tem nas nossas decisões, como lidar com esse sentimento de paz, quais são os limites, assim, até quando é certo eu falar que eu tô em paz para fazer tal coisa, qual é o devido lugar que eu tenho que dar pra paz na hora de tomar uma decisão, na hora de seguir com a minha caminhada cristã. E o Alex, cara, toda vez que a gente vai gravar alguma coisa, o Alex, ele aprendeu em algum lugar que eu não sei onde, qual é o curso que ele fez, quem que falou isso pra ele, mas que toda vez ele fala assim, galera, qual que é o objetivo que a gente tem pra isso que a gente tá fazendo? Ele sempre... Então, Alex, por favor, qual que é o objetivo desse episódio, Alex? Cara, fala a verdade, é muito importante esse episódio na sua vida. Sem esse episódio você não pode viver. Esse episódio, ele é pra esclarecer. Tem muitas pessoas que falam o que importa é estar em paz, né? Então assim, tô tomando essa decisão, mas estou em paz. Será mesmo que a sua consciência ela é capaz de nortear a sua decisão? Será que essa falácia... Será que é uma falácia, né? Mas será que essa falácia do estou em paz e por isso vou decidir por A ou B é verdadeira? O que a Bíblia o que a Bíblia ensina quando ela fala sobre a importância de estarmos em paz para tomar decisões, né? Então eu acho que esse episódio ele pode ser realmente muito importante, né? Tanto para você quanto para as pessoas à sua volta, porque vira e mexe eu ouço isso. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa tomando uma decisão, falando, cara, o que importa é que eu tô em paz. Então... Tô em paz. Ou eu tô em paz, ou tipo assim, tá feliz? Você tá feliz, né? Tá bom e tal. Só que assim, beleza, vamos estabelecer os termos aqui. Vocês já perceberam que a gente vai, obviamente, questionar em algum nível, não em todos os níveis, mas a gente vai questionar em algum nível essa questão da paz. Mas também eu acredito que existe um lugar na caminhada com Cristo para termos uma paz no coração, aquele sentimento de paz. Eu falei recentemente para um médico que eu tava numa consulta, perguntou se eu dormia bem, eu falei, durmo bem, tranquilo, durmo que nem pedra. Eu falei, que você tá em paz, né? Não tá em dívida, então, não tem nada, é um pastor, tá com a consciência tranquila. Eu falei, eu tô dormindo em paz. Então ter paz é bom. Tem texto bíblico que fala que Jesus nos dá paz, né? Qual que é aquele lá do modo, ativa o modo Almeida aí, como é que é o versículo lá? Que você... Como é que começa, Marcelão? João 14, 27. Como que é que fala? Eu vos dou a minha paz. Não volador como o mundo dá. Moleque, não volador como o mundo dá. Pega essa, ativou o modo Almeida e só vai. Mas é isso, Jesus nos dá a paz. Quem nunca leu Filipenses capítulo 4, no momento de sofrimento, né? Sobre a paz que excede todo o entendimento, né? Pra gente, que contrapõe a questão da ansiedade. Então é claro que a paz tem um lugar importante no coração, mas a paz não é tudo, né? Eu quero até introduzir isso aí com um texto de Colossenses capítulo 3, que é um texto muito usado pela galera da paz, galera da paz, para falar de... Todos nós somos, né? Muito usado pra galera da paz, Colossenses 3, quando Paulo fala assim, no verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Então, aí tá vendo, pastor, eu tô tomando uma decisão. Lembro uma vez um casal que tava
cara, vivendo em pecado, fazendo as besteiras perante o Senhor. E aí estavam decidindo ir morar junto. E aí começaram a correr atrás das coisas de morar junto. E aí tinha um amigo que trabalhava em cartório, que começou a adiantar as coisas, porque eles iam querer casar, mas já iam morar junto, depois iam casar. E aí descolou um apartamento que surgiu num preço muito bom. Aí, e eu os confrontando sobre assim, meu, vocês estão tomando decisões, estão se distanciando do Senhor, da palavra dele aqui e ali. Mas pastor, Deus tá nesse negócio porque tá tudo dando certo. Ó, o negócio do cartório, o negócio do apartamento, da casa. E a gente... bom. Isso, e a gente tá em paz. A gente tá em paz. E aí já vem que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Mas eu queria dizer que esse versículo de Colossenses, ele continua, ele não para aqui. E aí ele fala que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então a paz que Paulo tem em vista aqui é a paz no contexto da convivência como igreja. Ele tem falado antes sobre relacionamento, sobre perdão. Então quando ele diz que a paz de Cristo seja o juiz no coração, ele não está apelando por uma paz mística, uma paz interior. Ele está dizendo para que a paz, quer dizer que vocês tomem decisões como corpo de Cristo na comunhão de vocês, no cotidiano de vocês, dentro desse guarda-chuva da paz, que vocês vivam em paz, que não haja guerra na igreja, que não haja conflito, rivalidade e tudo mais. Então é uma paz muito mais do que essa paz mística, é uma paz exterior, só que a gente apela para essa coisa da subjetividade, da superstição, né? Isso é bem perigoso, né? Tanto é que no versículo 12 de Colossenses 3, dentro desse contexto da harmonia e da unidade da igreja, ele fala: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar, né? Então, assim, ele está falando sobre preservarmos a unidade no meio da igreja, né? Preservarmos mesmo a nossa comunhão em Cristo. Mais do que... É porque, de uma certa forma, o versículo 15 de Colossenses 3, ele é tirado completamente do seu contexto, né? Esse é o negócio. Então, as pessoas viram e falam assim, não, a paz deve ser o árbitro, que quer dizer que se eu tô sentindo paz, a paz é o meu juiz. Então, de alguma forma, isso se contrapõe, se a gente for interpretar a Bíblia como um todo, né? A gente vai ver que o nosso coração é enganoso. Jeremias fala, né? Sim, nosso 17. coração... Qual é o capítulo, o versículo aí? 17. Jeremias 17. Exato. Nosso coração é extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, assim... E de uma certa forma, as pessoas que se baseiam em Colossenses 3,15 para falar que a paz é o juiz, é o árbitro das nossas decisões, na verdade está baseando as suas decisões em um sentimento, né? E encaram a paz não da forma correta, mas fala o que é... Se você perguntar o que é paz para você, paz é um estado emocional. Então, se eu estou tranquilo, como o Bruno deu exemplo, né? Se as coisas estão dando certo, estou em paz, é um estado emocional. E se as coisas estão de alguma forma convergindo da maneira como eu quero ou eu gostaria, é de Deus, né? Então... Um exemplo clássico é a história de Jonas. Total. Esse camarada tinha que ir para Nínive, ele vai para o sentido oposto, né? Ele desce para Jope, um barco sentido Tarso, para o outro lado do mundo conhecido, e o texto é bem enfático, né? Que ele dormia profundamente. Como um neném, né? O camarada longe da vontade de Deus, com paz, tranquilo, dormindo, cegado. Eu já vi até, Marcelão, eu já até vi gente defender, tipo assim, que... Tentando ser meio advogado de Jonas, e falar tipo assim, mas o sono de Jonas, será que era um sono de alguém que estava em paz? Ou era um sono de alguém que estava exausto, assim, de fugir, sabe? Eu acho até uma pergunta válida, mas eu acho muito improvável alguém que tá em guerra no coração, tá com a mente assim, a milhão, conseguir dormir numa tempestade como esse camarada tava dormindo, né, mano? Assim, mesmo quando você tá várias horas sem dormir, vocês que já viveram situações aí de ter guerra dentro do coração, né? E até a preocupação dos marinheiros, né? O texto continua e ele apático. Apático, o cara totalmente, tá assim, mano. Resignado, né? Tanto que ele fala, me joguem no mar, né? Tipo aquele me joguem no mar como alguém que já desistiu de Os viver, não já. crentes chamam a atenção dele. Cara, você não vai fazer nada.
Mas a história e de ele Jonas é muito sabia boa que estava mesmo. errado, né? Ele estava em paz sabendo que estava fazendo errado. Tanto é que quando tiraram sorte e descobriram lá que era Jonas, ele falou, não, me joga no mar porque tudo isso aqui tá acontecendo por minha causa. É isso aí. É isso aí, mas assim, quando você tá em uma situação de muito estresse emocional, algo assim, dormir bem não é fácil não, mano. Quem acompanha as redes sociais do Alex, viu aí ele lidando com uma conta de água de 6 mil reais aí. Como é que dorme em paz aí? Tem que fazer rifa, tem que fazer tudo, e Deus honrou e conseguiu, né, As filhas doentes na madruga. Alô, Perguntasse o rapaz. que é paz pra você? Criança dormindo, Nossa. um bom livro, um cafezão. Rapaz, Marcelo, você tem paz com 4 crianças, Marcelo? Dá pra ter paz nessa vida? Só de Graças Cristo mesmo. a Deus, né, a gente entendeu, né? Eu tenho compreendido o que é a paz, né? A paz verdadeira que só Cristo dá. Sim. E transcende, né, o que a gente está falando, essa paz ilusória, momentânea, mística, enfim. Antes de entrar aí nessa questão, que eu acho que é muito importante, né? Então, o que é a paz, né? Definitivamente, eu queria contar uma história, mano. Parecida um pouco com a que o Bruno contou, mas um pouquinho mais dramática, porque envolvia um parente muito próximo. Uma pessoa muito próxima a mim, da minha família, me procurou e falou, eu vou me casar. E eu falei, você não pode fazer isso. E antes que você pegue pedras e no seu coração você fala, por que? Quem é você pra achar que você não pode deixar as pessoas se casarem? Cara, a pessoa com quem ela queria se casar era casada, mano. Ele não, tá certo. A pessoa não estava separada, mas ela nem divorciada era ainda. E tava lá, essa pessoa, o meu parente, junto com essa outra pessoa, falando, não, nós vamos nos casar. E eu, meu Deus do céu, né? E eu comecei a abrir a Bíblia e falar, cara, não é assim, pessoal, não é assim que as coisas funcionam e tal. Resumo da ópera. Cara, no final, depois de eu ler 1 milhão de textos, tentar mostrar, tentar apontar o erro, tentar, de alguma forma, eles no final falam o quê? Colossenses 3,15. Mas, lá em Colossenses 3,15, está escrito que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Falaram, na moral? Citando o versículo? Colossenses 3,15? Uhum. Ô, louco. E falaram, e então a gente está em paz. A gente está em paz. E aí, foi muito interessante, né? Porque eu li outros textos que mostravam, se vocês tomarem essa decisão, vocês, na verdade, vão estar em adultério e tal. E aí, no final, depois de eu ter refutado de alguma forma, eles falaram, não, então que Deus tenha misericórdia da nossa vida, a gente vai agir mesmo assim. Cara, foi muito difícil lidar com isso, né? Infelizmente, houve tanto problema, né, na junção desse relacionamento, que ele se divorciou da esposa para casar com essa pessoa, e depois de 2 anos eles se divorciaram. Nossa! Ou seja, só treta. Mas eu acho que um ponto que eu acho muito relevante, né, é que essa ideia do o que deve ser o árbitro é a palavra de Deus, né? Então, assim, vamos falar francamente dentro dessa situação, né? Porque eu acho que isso explica de uma maneira clara, eu acho que isso ajuda as pessoas. Tá, então se não é um sentimento de paz que deve ser o juiz e o árbitro no meu coração, e não era isso que Colossenses 3,15 estava exatamente querendo dizer, o que é então? Cara, a palavra de Deus é a verdade, João 17,17, né? Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que é nosso guia, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, né? Então, se você quer tomar uma decisão que é contrária àquilo que a palavra de Deus diz, obviamente esse é o norte, é por aí. Não são os nossos sentimentos, né? O Bruno até ressaltou lá no começo, né? As pessoas estão tomando decisões muito pelo sentimento de paz e pelo sentimento de felicidade. Então, se te faz feliz, vai fundo.
E, cara, não é isso que deve nortear. Eu tô num casamento, tá muito difícil, não me faz bem. Mas o casamento não é sobre você, não é sobre a sua felicidade. Então, a gente tem que voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é realmente o nosso guia, né? É o nosso manual de vida. Então, eu acredito que esse é um caminho claro. Uma coisa que foi muito legal, só para encerrar essa parte da história, fechar, né? Mais pra frente, depois, essa pessoa que é um parente confessou e falou: eu reconheço, você estava certo, eu agi errado, e eu entendo que quando eu falei aquele negócio sobre a paz, eu estava baseando muito nos meus sentimentos, no que eu queria naquele momento. Então, esse é o perigo, pessoal, de você tomar uma decisão baseada na paz. Porque, na verdade, você não está tomando uma decisão baseada na paz. Você está tomando uma decisão baseada no que você quer. Entendeu? No final das contas, a paz é isso, naquele momento, né? Eu tô me sentindo bem, tá me fazendo bem, eu tô tranquilo, tá tudo tranquilo. Então significa... E não necessariamente, né? Deu o exemplo de Jonas, deu outros exemplos práticos que eu acho que... É a paz como o mundo, né? No conforto, né? Na segurança, nos desejos que você está buscando, né? Satisfazer os desejos. Então é esse tipo de paz. Eu acho que, ouvindo você falar, Alex, me faz pensar... Isso vale até uma análise... até sociológica, eu diria, mas como eu não sou sociólogo, eu vou ficar na teologia mesmo. Mas é assim, isso toca, até como sociedade como um todo, né? Mas isso toca naquele conflito de subjetividade e objetividade. Tipo assim, hoje a gente vê cada vez mais as pessoas dando muito valor para coisas subjetivas. É o que eu sinto, relativas ao sujeito, né? O que eu sinto, o que eu penso, a minha verdade, esses são os meus valores. Mas isso aqui é o que me faz bem, isso aqui é o que me faz feliz, isso aqui é o que... Então, assim, há um apelo para aquilo que é o subjetivo. E quando você traz alguma coisa objetiva, objetivo é desrespeito a todos, desrespeito a uma verdade absoluta, desrespeito a algo que... E nesse sentido, a palavra de Deus, ela é objetiva. E a subjetividade do nosso coração tem que estar a serviço da objetividade da palavra. Porque a gente não segue baseado em sentimentos, a gente segue baseado na revelação do Senhor. Cristo fala que é para fazer isso, eu faço isso porque Cristo mandou. Eu lanço as redes em fé, eu não lanço as redes porque no meu coração, eu já pesquei a madrugada inteira, não consegui nada. Cara, Cristo mandou. Então, esse assunto da paz, a gente vê isso. A gente vê essa... Na verdade, é como se o assunto da paz fosse um sintoma, dentre tantos outros sintomas, fosse mais um sintoma dessa tônica aí dos nossos dias, de as pessoas darem muito mais valor ao que é subjetivo do que ao que é objetivo. Ô Bruno, e muitas vezes a gente sabe que, de forma objetiva, entendendo a palavra de Deus, se a gente obedecer, vai trazer guerra, treta. Então, muitas vezes a decisão que eu vou tomar, eu já sei, meu. É isso aí. E quantas vezes, esticando até um pouquinho esse conceito de paz, mas trazendo a paz, agora... pegando a palavra, o campo semântico de paz, podendo ter vários sinônimos, pegando um sinônimo de conforto aqui, só a título de ilustração, várias coisas na vida, você tem que se privar de conforto, você tem que entrar, vou colocar aspas aqui, numa guerra para conseguir chegar a um objetivo. Então, sei lá, você tá... Vamos pegar um assunto que todo mundo hoje em dia, todo mundo é fitness, ou quase todo mundo, vocês estão me vendo na câmera aqui não, mas quase todo mundo é fitness, quase todo mundo tá em dieta, quase todo mundo tem o Instagram direto disso. Pô, você se propôs a fazer uma dieta ou a ter um treino XYZ? O teu corpo, ele pede uma paz, um conforto, você
se você for dar ouvidos ao que seu corpo pede, você não sai do lugar. Você precisa ir contra o seu desejo subjetivo em nome de um plano objetivo que te traçaram, que o nutricionista traçou, que o personal traçou, sei lá quem traçou. E você vai lá e vence esse seu desejo subjetivo em nome de algo objetivo e que é maior. No que diz respeito à paz espiritual, à paz sentimental, a lógica também vai por esse caminho. Faz sentido ou viajou muito aqui? Deu pra entender. De você ir contra, você tem que ir contra, é isso que eu tô querendo dizer. A nossa paz é sempre ficar na boa, no conforto, dando ouvidos ao que a gente gosta, ao que a gente quer. E não é isso que é a paz bíblica, a paz verdadeira. O que é a paz bíblica, a paz verdadeira? Vai lá. No texto de Colossenses 3, conforme a gente já disse, é a paz coletiva, a paz exterior, a harmonia na igreja, a unidade. O texto de Colossenses 3 não é para falar dessa paz subjetiva. Agora, por exemplo, paz bíblica, paz verdadeira, deixa eu dar 2 versículos como exemplo, que eu vejo que são bem bonitos e bem importantes. Está lá no contexto de Salmo 119, que é o contexto que fala da palavra de Deus. Tem versículos muito bonitos lá, né? E o 165, então Salmo 119, 165 está escrito assim, ó. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Então, quando a gente ama a palavra de Deus, tá com a consciência tranquila de que no que diz respeito a mim eu estou lutando para obedecer a Cristo, para, enfim, servi-lo com tudo que eu tenho, tudo que eu sou, você desfruta paz, inclusive, por exemplo, em uma demissão, porque você decidiu honrar o Senhor. É duro, é difícil, e agora o que vai ser? Mas você fica em paz, cara, porque você ama o Senhor, você obedece ao Senhor. Você colocar a cabeça no travesseiro e desfrutar da paz, daquele sono que o Senhor dá. Porque, no que diz respeito a mim, eu tô tentando honrar o Senhor em tudo, eu confio na graça de Cristo, eu sou um crente. E isso é a paz. Agora, no que diz respeito a decisões, tem o seu lugar também. Você sentir paz. Aí um texto que eu queria deixar é aquele de Romanos 14, quando Paulo fala sobre assuntos controversos na igreja, uns acreditando que uma coisa devia ser de um jeito, outros acreditando que devia ser de outro. Lá no finalzinho de Romanos 14, Paulo fala assim, Romanos 14, 22, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Aqui era sobre questões cinzentas, exigiria um tempo explicar o contexto maior disso daqui, né? Conflito de judeus, gentios, questões dietéticas, de alimentação, isso e aquilo. Mas o princípio que Paulo coloca, tipo assim, então você tá numa área meio cinzenta, você vai tomar uma decisão, agrade ao Senhor e não se condene naquilo que você aprova, esteja em paz. É uma área que a Bíblia não tem uma revelação específica sobre isso, que você tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Você vai tomar uma postura dentro dessa área cinzenta. Então não se condene. Se o teu coração tá te condenando, você tá sentindo que eu não tô com aquela paz, aquela coisa, então não toma essa decisão. Mas veja que isso é uma etapa depois que você já consultou a revelação de Deus, a parte objetiva da palavra, né? Eu gosto muito do texto que está em Romanos clássico também, 5:1, que nós somos declarados justos, né? Por isso nós temos paz. E o fato de que Cristo veio, né, morreu no nosso lugar pelos nossos pecados, traz essa paz que transcende as circunstâncias. Então eu posso estar sofrendo no meio de uma tempestade e ter paz com Deus, porque Cristo venceu a morte, né? Ele já pagou por todos os nossos pecados. Então essa é uma paz que Deus dá, né? Na verdade, essa é a paz. Na verdade, a nossa paz não é uma circunstância, é uma pessoa. É Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença, até para quem está nos ouvindo e está tentando buscar a paz, como você disse, né? Aquele que se alegra nos meus preceitos, que busca a minha lei. E aí você está tentando buscar essa paz nos seus esforços, estou indo para a igreja, né? Nada acontece. E a gente vê que isso transcende, né? Essa paz de Cristo não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas é o que ele fez. Então, quando a gente aplica o evangelho,
né? Em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente consegue parar e pensar e nos apropriar dessa verdade. Ele morreu e ele ressuscitou. Quer maior paz que essa? E ele vai voltar. Né? Isso é cabuloso. E assim, um exemplo que eu vejo muito claro dessa paz de Cristo é em velório. É muito triste quando você vai no velório de pessoas que não têm a Cristo e você vê um desespero mesmo. A última coisa que as pessoas têm ali é paz. Elas estão desesperadas. Já um dos lugares que eu fui mais impactado na minha vida cristã foi em velório de crente. Né? As pessoas sofrendo, mas em paz. E é maluco, né? É um paradoxo. Talvez o dia mais triste da vida dessas pessoas, mas ao mesmo tempo ali aflora, né? Brota essa paz e essa esperança de que, Cristo se faz presente, né? Ele é a nossa paz. E é cabuloso. Tem uma pessoa que tem lutado há muito tempo com uma tristeza muito profunda. E ela muitas vezes fala isso: Alex, eu preciso de paz, eu preciso de paz. E ela fala: eu busco a Deus, eu busco muito a Deus para que Ele me dê paz. Olha só que interessante. Eu acho que essa pessoa, sem perceber, ela não consegue enxergar isso. Por mais que a gente tente, tô tentando mostrar isso para ela, mas ela não consegue enxergar o quê? Que ela tá buscando a Deus com todas as forças dela para que Deus dê paz nas circunstâncias. Entendeu? Então ela fala assim: eu vou buscar Deus porque só Deus pode me dar paz. Então que ela tá cheia de problemas no relacionamento, problema aqui, problema ali, Então eu vou buscar Deus e Deus vai me dar paz nessas áreas. Ou então assim, eu vou buscar Deus e Deus vai de alguma forma misteriosa mudar meu sentimento. Sabe? Como se fosse uma coisa extremamente mística e totalmente emocional. Cara, e diante disso que o Marcelão acabou de falar, eu realmente creio, mano. Eu creio de todo o meu coração que é possível nenhuma das circunstâncias mudarem. É possível, mano. Você viver em casamentos difíceis, relacionamentos difíceis, criação de filhos extremamente complicada, situação financeira, meu irmão, capengando. É possível desfrutar da paz no meio disso tudo. Porque quando a gente conhece a Cristo, quando a gente conhece aquele que é a paz, cara, é possível nós passarmos por toda e qualquer circunstância e desfrutar dessa paz, dessa certeza, desse relacionamento, porque esse deleite em Cristo é o que nos traz paz, e junto com esperança, confiança. Então, essa é a paz que eu acredito que a Bíblia aponta. Cara, a gente experimenta isso, né? Muito doido. A gente poderia contar aqui, né, momentos difíceis das nossas vidas que a gente experimentou essa paz. Eu lembro do contexto do versículo João 14:26, que a gente falou da paz que Cristo dá. Jesus está falando verdades difíceis de entender, de engolir, e os discípulos estão perplexos, caiu a casa. Ele falou: não, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, né? E, a gente nunca vai estar sozinho em Cristo, né? O Espírito consola, o Espírito traz paz. Foi um dia antes da crucificação que ele soltou essa no discurso do cenáculo. Eu dou a minha paz a vocês. No dia seguinte ele estava morrendo na cruz. Exato. Então você vê o que o Alex falou das circunstâncias, né? Eu creio que uma coisa que a gente tem que martelar é nessa superstição gospel, nesse misticismo gospel, dessa paz subjetiva e tudo mais. Então tem o seu lugar você sentir paz. Eu já orei a Deus chorando no momento de tomar decisões difíceis. Senhor, me dá paz. Para qual lado eu vou? Como que eu faço? Existe o seu papel nisso. Mas entenda que isso não é o que há de mais importante assim, da vida. Não isso tem o seu papel, a gente tem que estar de acordo. Ter paz é você obedecer a palavra, você estar andando com Jesus, isso é ter paz. E a paz não pode ser idolatrada, né? Só mais uns textinhos bíblicos aqui. Quando Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo e fala que há tempo de paz,
e há tempo de guerra. Então, assim, existem momentos que a paz não pode ser um Deus, um poste-ídolo ali, que eu tenho que estar em paz, essa paz emocional, essa paz, ou tempos de descanso. Existem tempos de águas bravas também aí, tem que ir pra cima, faz parte. Isso faz parte do show. E no capítulo seguinte, se ele diz isso no 3, eu gosto muito no 4, quando fala, é uma outra palavra que ele usa, não é a palavra shalom, mas é a palavra também da ideia de descanso e tranquilidade, quando ele fala assim no verso 6, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Que me lembra também Provérbios capítulo 17, 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Então são equilíbrios, né, que a gente tem que buscar a paz. A gente não tem que idolatrar a paz, mas ao mesmo tempo a gente tem que valorizar a paz de um jeito em que a paz seja maior do que a nossa ganância, a paz seja maior do que pra que eu vou me matar, vou correr pra isso, aquilo, vou tomar decisões estúpidas, sendo que eu posso estar vivendo em paz com o Senhor, no pouco, na tranquilidade. Por isso eu gosto daquela figurinha lá do WhatsApp que me mandaram, que é Buscopas, com a fotinha do remédio do Buscopan, sabe? Buscopas. Isso aí me define. Eu busco paz, mas eu quero essa paz que Cristo dá. Não quero essa paz subjetiva, sentimental das pessoas, não. Beleza, galera? Príncipe da paz. Matou? Cristo é o príncipe da paz? Deus abençoe todo mundo? Amém. Tô em paz com esse episódio. Tá em paz? Valeu, Isso que então, importa. galera. Valeu. Isso que importa de verdade. Isso que importa. Você Estragam te fez tudo feliz? no final. Te fez feliz? Então é isso que importa. Fique em paz, galera. Deus abençoe demais. Tamo Isso. junto no que puder. Beijo pra vocês. Valeu, galera. É nóis. Abraço.